em línguas nesse momento. Suia labaralaria la canderere, labaralarie. Uia labaralarie, andara labaria la canderere. Suia labarie, candara labaralaria la canderere. Abra sua boca, jovem, vai falando: vem Espírito Santo. Suia labara la canderere. Uia labaralaria la candara labaralaria la candara labaralarie. Suia ele candara labaria la candara labaralarie. Ora, jovem, ora. Suia labaralaria la candara labaralaria labaralarie. Se coloca na presença do Espírito Santo. Nós estamos em um aprofundamento. Não dá mais para vivermos no raso. O Senhor nos chama a águas mais profundas. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos dá força para avançarmos. Ora la Maria la canderere, mandara Maria la canderere. Oriele candarala. Vem Espírito Santo sobre nós. Nos decidirmos esse poder que vem do alto. Ora la Maria la canderere. Ora la Maria la canderere. La Maria la canderere. Suiele mandara. Não para, jovem, não para. O Espírito Santo está tomando conta desse lugar. Está quebrantando corações. Está preparando para a palavra que vai ser lançada. Declare que hoje você pode ser um novo homem. Declara. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder. Renascer. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder. Renascer. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser o novo homem. Um novo homem pelo teu poder. Renascer. Só vocês. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser o novo homem. Pode ser melhor. Declare isso, que hoje você pode ser. Hoje eu posso ser. Renascer. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser. Por isso vem Espírito. Vem. Espírito Santo. Espírito Santo. Com teu poder. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Bom dia! É uma alegria imensa em meu coração estar com vocês. Já estive em outra oportunidade. Para os irmãos que não me conhecem, meu nome é Mateus, eu tenho 36 anos, sou membro e missionário da comunidade de Metanoia. Sou casado com a Sandra, que está ali no fundo. Com a Sandra está a nossa bebezinha, a Alícia, a graça de Deus na nossa vida. A Alícia tem 1 ano e 9 meses. Uma bênção de Deus nas nossas vidas.
A comunidade Metanoia, para aqueles que não conhecem, nós temos como nosso carisma avivar e reavivar no coração do homem o chamado de Deus. Qual que é o chamado de Deus para todos nós? Sermos santos. Esse é o chamado de Deus para todos nós, esse é o carisma da nossa comunidade. Nossa comunidade é uma comunidade missionária no qual nós pregamos de norte a sul, de leste a oeste desse Brasil. E o Senhor, de alguns anos para cá, tem nos levado para outros lugares fora do Brasil. E tudo isso é graça de Deus. Também nós temos um trabalho com moradores de rua, dentro das prisões, na pastoral carcerária, no qual nós pregamos dentro dos presídios, entre outros lugares, aonde o Senhor nos chama, nós vamos. Essa é a comunidade Metanoia. Vocês querem conhecer um pouquinho mais, é só ir lá no Instagram, @comunidade_metanoia. Tem tudo que nós fazemos lá na nossa comunidade. Amém? Convido você a abrir comigo lá em Gálatas 5. Tema proposto para essa manhã é a vida no Espírito. A vida no Espírito. Eu já começo me desculpando porque aqui não está alguém que prega coisas que vocês gostam de ouvir. Não tenho uma palavra de conforto para ninguém que está aqui, sim, de desconforto. Então se preparem. Olha para quem está do teu lado e fala: se prepara. A vida no Espírito. Gálatas 5, versículo 16. Não me considero um pregador motivacional, mas desmotivacional. Gálatas 5, 16. Já fiquei sabendo pelos irmãos que ontem vocês viveram um momento de batismo no Espírito Santo, né? E eu me lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, existia um Mateus antes do batismo do Espírito Santo e um Mateus depois do batismo no Espírito Santo. Porque quando nós somos batizados no Espírito, e quando a gente fala de batismo no Espírito Santo, não estamos falando de sacramento, porque nós recebemos já o Espírito Santo quando nós somos batizados com água, quando nós nascemos. O batismo no Espírito Santo eu poderia dizer que é um upgrade na tua fé. O batismo do Espírito Santo é o que te dá forças para caminhar, forças para avançar, forças para se aprofundar. Por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos algo a mais. É para isso que esse aprofundamento está sendo feito. Estou diante de jovens que querem algo a mais, amém? Ou estou enganada? Então estou diante de jovens que querem algo a mais. E esse algo a mais só pode ser dado pelo Espírito Santo. Esse algo a mais só pode ser oferecido pelo Espírito Santo. Só com quem caminha com Ele, só quem queima por Ele todos os dias, só quem tem um relacionamento com Ele todos os dias. Ou seja, você precisa entender que o Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas Ele não é menos importante do que os outros. Até porque quando nós olhamos para a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós estamos falando com alguém. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? E como Ele é uma pessoa, nós precisamos do quê? De ter um relacionamento com Ele, como qualquer pessoa. Então é esse relacionamento que vai nos fazermos o quê? Santos. O Espírito Santo que vai nos moldando, é o Espírito Santo que vai nos preparando, é o Espírito Santo que nos faz avançar para águas mais profundas. É com Ele que nós conseguimos romper as obras da carne, na qual nós iremos ver agora. Gálatas 5, versículo 16. Por isso é que lhes digo, é Paulo escrevendo aos Gálatas: vivam segundo o Espírito, e assim não farão mais o que os instintos da carne desejam. Porque os instintos da carne têm desejos que estão contra o Espírito, e o Espírito contra os instintos da carne. Os dois estão em conflitos, amém? Os dois estão em conflitos.
Porque os instintos egoístas têm desejos que estão contra os instintos do Espírito, e os instintos do Espírito estão contra os desejos da carne. Os dois estão em conflitos, de modo que vocês não fazem o que querem. Vou repetir. De modo que vocês não fazem o que querem. Mas, se forem conduzidos pelo Espírito, vocês não estarão mais submetidos à lei. Além disso, as obras da carne egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, bondade, benevolência e fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas junto com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também sobre o Espírito. Não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente e tendo inveja uns dos outros. Palavra do Senhor. Aqui eu poderia parar de pregar. Vocês já bem entenderam que as obras da carne não batem com as obras do Espírito. E tal, nós precisamos entender que aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles já não praticam mais essas obras da carne. E eu costumo chamar isso de habitação. O que habita em você? Repete comigo: os meus hábitos revelam quem habita em mim. Os meus hábitos revelam quem habita em mim. Os seus hábitos, filho, revelam quem é você. Amém? Os seus hábitos revelam quem é você dentro da sua casa. Os seus hábitos revelam quem é você para os seus amigos. Os seus hábitos revelam quem é você no seu trabalho. Os seus hábitos revelam quem você é. Não importa você falar assim: eu participo do JCC. As pessoas não vão ver Jesus, Deus, através da sua vida, só porque você declara que você é um simples participante daqui. Mas através das suas atitudes, dos seus hábitos, as pessoas começam a enxergar em você algo diferente. Começam a enxergar que tem algo, o que será que tem aí dentro? Que essa pessoa não é tão nervosa. O que será que tem aí dentro? Que essa pessoa, ela não participa de determinadas coisas. Porque quem é do Espírito já não existe mais compactuar com algumas coisinhas, amém? Quem é do Espírito, quem anda no Espírito, tem lugares que não são mais para nós, amém? Quem é do Espírito, quem anda conforme o Espírito, tem palavras que saem da nossa boca que já não são mais para nós. Não são mais para nós. Então os seus hábitos, as suas atitudes revelam aquilo que habita dentro de você. Como tem sido as suas atitudes? Como tem sido os seus hábitos? Ou você só é bom para erguer a mão aqui dentro, louvar a Deus aqui dentro, e na tua casa você é uma desgraça? No meio dos teus, quando começam a falar de Jesus, mas não precisa ir na igreja. Você até compactua com os assuntos, né? Você tem medo de explanar. E aqui eu queria trazer aquela experiência daqueles jovens da fornalha. Todos nós conhecemos a experiência dos jovens na fornalha. Daqueles jovens que não se prostraram contra aqueles ídolos. Enquanto o rei falava: olha, vai tocar o instrumento e todos eles vão ter que ficar de joelhos para adorar. E aqueles 3 jovens não se prostraram. Por que eles não se prostraram? Porque existia algo que habitava dentro deles.
Existia algo a mais dentro deles, que não faziam eles se prostrar para determinadas coisas. E aqui tem um ensinamento muito grande para nós. Hoje nós vivemos uma juventude que tem se prostrado para ídolos. Uma juventude que segue influencers, uma juventude que segue os blogueiros da vida, mas não seguem aquilo que está escrito aqui. Uma juventude que tem como ídolo uma Virgínia da vida, talvez. Nós temos uma juventude que tem, nossa, cara, eu me inspiro em fulano, eu me inspiro em ciclano, na qual a sua inspiração deveria ser ele mesmo. Não existe um livro motivacional melhor do que esse, filho. Aqui é a sua motivação diária. Aqui você encontra tudo. Aqui você encontra a cura para a sua ansiedade, a cura para a sua depressão, a cura para os seus problemas. A cura está aqui, mas só entende isso quem caminha no Espírito. Só entende isso quem convive com Ele, quem tem um relacionamento com Ele. E na hora que o instrumento troca, eu não vou me prostrar. Se o mundo está indo para lá, eu estou indo para cá. Eu estou indo para cá. Não interessa o que vai acontecer comigo, mas vão te lançar na fornalha. Vão te lançar, vocês vão morrer, não tem problema, eu vou morrer com Ele, é para Ele. Como Paulo disse, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Porque depois que aqueles discípulos fizeram a experiência em Pentecostes, Cristo andava com eles, era o Emanuel, era o Deus conosco. Eles viam Jesus fazendo. Jesus fazia e eles ficavam impressionados. Mas Jesus vira para eles e fala assim: olha, eu preciso ir para que Ele venha. Eles não entendem nada e ficam com medo assim: quem que vai ser melhor que o Senhor que vai vir? Mas eles não entendiam que aconteceria a descida do Espírito Santo naquele cenáculo. E quando o Espírito Santo desce, não é mais Deus conosco, agora é Deus em nós. Em nós. Agora nós estamos cheios do Espírito Santo, e a palavra nos garante que nós faríamos coisas maiores que Ele fez. É o próprio Senhor nos falando isso, amém? E eu sonho com uma juventude que incendiaria o mundo. Eu sonho com uma juventude que colocaria fogo em Itápolis. E vocês são os próximos ministros, os próximos pregadores, se caminharem com o Espírito Santo. Mas tem coisinhas que a gente precisa ajustar. Tem ídolos que nós não podemos mais nos prostrar para eles. Tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos arrancar. Deixa de jogar na fornalha. Quando joga aqueles jovens na fornalha, eles não queimam. Por que eles não queimam? Porque algo dentro deles queima mais do que aquela fornalha. Algo dentro deles queima mais do que aquele fogo. Existe algo ali que, independente daquilo que aconteça, eu estou com Ele. Eu estou ardendo por Ele. Eu estou queimando por Ele. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu fiquei muito louco. Muito louco de verdade. Mas louco de verdade mesmo. Eu saía procurando grupo de oração todo dia. Todo dia. E o meu batismo no Espírito Santo foi através de um pregador que ele chama Juninho. Da missão ID. De Limeira. E o Juninho subiu em cima de uma mesa e falou assim: ó, vai acontecer um batismo no Espírito Santo agora. Eu não entendia nada, irmão. Tinha acabado de fazer meu encontro de jovens, amém? Amém. Tinha acabado de fazer, e ele subiu em cima da mesa e começou a orar em línguas, e eu via como o povo caía, cara. Falei: o que está acontecendo que esse povo está caindo, irmão? Mas eu queria me entregar, cara. Porque eu conheci Jesus de uma tal maneira através do meu encontro que eu queria me entregar. E o Juninho, para vocês terem ideia quem é o Juninho, o patrão dele estava em depressão e ele trabalhava na guarita da firma.
E o patrão dele chega na firma de madrugada, chorando, falando que ia se matar. O Juninho chama ele, fala assim, ó, senhor, você aceita Jesus na tua vida? Pegou o patrão, levou para debaixo do chuveiro de roupa e tudo, jogou o patrão debaixo da água, abriu o chuveiro e batizou o patrão deles no espírito debaixo do chuveiro. Esse é o Juninho. Nosso fundador foi pregar um retiro, o Juninho chamou os jovens tudo para fora, tinha uma piscina lá fora. Falou que ele ia andar sobre as águas. Chamou todo mundo na expectativa, o Juninho vai. A hora que ele dá o primeiro passo na piscina, chuta o que aconteceu. Ele afundou. Ele não andou sobre as águas, né, minha gente? É óbvio. Não andou. Afundou. E o Juninho, ele afunda e fala assim ainda, brinca, todo mundo, o retiro inteiro fala, todo mundo achou mesmo. O Juninho, ele é tão de Deus que o povo achou mesmo que ele ia andar em cima, sobre as águas. Aí ele virou pro nosso fundador e ainda fala assim, homem de pouca fé, né? Mas esse é o Juninho. E o Juninho começa a orar em línguas e ali chega uma serva, coloca a mão na minha cabeça, ela começou a orar em línguas, chamou o reforço, veio mais duas. Falei, vixe, negócio deve ser pesado, né, comigo, né, velho? Negócio deve ser... Mas as três colocaram a mão em mim. E ali eu vi que o povo caía. Eu peguei meu celular, tirei do meu bolso, arranquei meu óculos, deixei de lado, né? Falei, tô aqui, Jesus. Faz o que você quiser fazer. E eu, repousei. E eu lembro que eu escutava tudo. Só que eu não conseguia sair do chão, eu estava muito louco, chapado. A mesma loucura que eu senti quando eu estava nas drogas, que eu fiquei 12 anos na dependência química. A mesma loucura que eu senti, eu olhava para o alto e falava, nossa, cara, eu estou muito louco. Porque tinha uma cruz em cima de mim, a cruz se mexia assim, ó. Falei, cara, que loucura. Mas quando eu levantei, meu irmão, eu era dono de uma casa noturna e tinha uma academia, apesar de não parecer, amém? Fechei minha casa noturna. Falei para meu pai, eu não quero mais academia, pode ficar com o senhor, porque eu comecei a virar anabolizante lá dentro. Deixei tudo, larguei tudo, cara, que eu precisava deixar aquilo, porque aquilo me afetava, aquilo fazia com que eu vivesse as obras da carne, e comecei a caminhar no Espírito. Mas eu fiquei tão doido, cara, que tudo eu queria modificar. Me deram a coordenação do grupo de jovens, eu com 6 meses de igreja. Eu não sabia nada o que fazer, nada. Mas eu estava loucão, velho. Eu falei, bora, vamos lá para cima, vamos fazer todo mundo orar em línguas. E eu lembro que eu comecei a orar em línguas, o povo da igreja falou assim, vixe, esse aí tem o Satanás no corpo. Porque não entendia nada da realidade carismática, nada. Mas eu estava doidão no Espírito, eu não queria saber de nada, cara, nada. E eu lembro que nós rezávamos o terço na casa dos senhorzinhos enfermos da comunidade. E o grupo de jovens ia, e ali nós chegávamos e tinha uma rosa que a gente segurava e passava a rosa, e quem estava com a rosa na mão, fazia o pedido e rezava uma Ave Maria. E nós entramos na casa, e antes de eu participar desse terço, eu fui para um outro retiro, e vi um pregador, chama Profecia do Avivamento na Canção Nova. E eu estou lá na profecia, e um pregador chamado Ironi sobe, e uma cadeirante do meu lado. E o Ironi fala assim, olha, tem uma mulher de cadeira de roda aqui, estava eu e minha esposa, mais o pessoal do grupo que frequentava com nós. Tem uma mulher de cadeira de roda aqui, e essa mulher está levantando agora nesse momento. Não estou brincando, irmão, não estou brincando. A mulher estava do meu lado, e eu vi ela saindo da cadeira de roda e começou a pular e correr. E eu com 6 meses de igreja, vi aquilo do meu lado, aí eu chapei. Cheguei no tercinho, fui na casa de uma enferma, adivinha, a senhorinha era cadeirante. Olhei, cara, falei, vai ser agora, porque eu acredito muito, cara, vai ser agora. Eu acredito muito no poder de Deus, cara. Eu estava queimando por Jesus, véio. Chamei o outro que foi na profecia do avivamento comigo. Falei, e aí, irmão? Ele falou, agora, irmão. Tamo junto. Louco, igual eu.
abri a palavra em Atos 2 e comecei a proclamar em cima da senhorinha, porque a senhorinha virou para nós e falou assim, ó, o desejo que eu tinha, o único desejo que eu tinha, antes de eu morrer, que eu tenho na verdade, eu queria levantar para regar meu jardim. Aí me quebrou, velho. Eu queria levantar a última vez para regar meu jardim. Meu irmão, peguei a palavra e mandei a mão na cabeça da senhora. E comecei a clamar tal, e ora. Adivinha o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. E o neto dela participava do grupo de jovens conosco. E aí, tô lá no grupo de jovens. Chegou, eu fazia tudo no grupo de jovens. Teatro, o que tinha para fazer. Eu estava tão loucão que eu só não entrei no Ministério da Dança, que eu não tenho a parada. Mas tudo eu fiz. Carreguei andor para a senhorinha, amém? Fui na missa no setor, na casa da senhorinha. Tudo que vocês pensarem. Porque jovem tem que ser assim. Vocês têm saúde, filhos tão velho, preciso de vocês, amém? Qualquer o chamado que tinha para mim, o padre falava, você vai fazer isso. Eu vou, padre, vou, tô indo em tudo. Chegou a tal ponto dos de casa falar assim, ó, você vai morar na igreja, eu vou mesmo, me dá um colchão que eu durmo lá. Tá tudo bem. Não aconteceu nada, rezamos pela senhorinha. Tô lá no teatro, fiquei frustrado, velho. Porque eu tinha visto levantado do meu lado, fiquei frustrado. De repente o neto da senhora entra, depois de 2 semanas, na nossa reunião de teatro. Ele entra, dando risada, e falou assim, ô Mateus, eu preciso te contar o que aconteceu. Falei, o que foi, irmão? Minha avó morreu. Falei, gente, eu rezei errado. Minha avó morreu. Falei, mas por que você está dando risada? Ele falou, deixa eu te contar uma coisa. Antes dela falecer, um dia antes, minha avó levantou da cadeira de roda e regou o jardim. Deus é maravilhoso, né, cara? Sabe, depende de nós abrirmos a nossa boca. É sobre a gente abrir a nossa boca, sabe? Aqueles jovens, eles não arredaram o pé. Aqueles jovens não tinham medo de se queimar. Sabe o problema da nossa geração? Que a gente tem medo de se queimar. E esse se queimar que eu falo é se queimar com os nossos amiguinhos da escola, né? Se queimar com o nosso povinho que a gente não pode desfazer. Se queimar com o nosso contatinho que está no WhatsApp, que está te levando para o inferno, você não percebeu ainda. A gente tem medo de se queimar. A gente tem medo de se queimar, de trocar as fotos no nosso Instagram. Quanto teu Instagram tem falado de Jesus? Sabe, meus irmãos, eu entro nos Instagrams, por exemplo, das meninas que estão dentro da igreja. E aí eu entro no Instagram delas, que me adicionam depois dos retiros, e eu vou olhar aquilo lá, tem um monte de foto do exorcismo dentro do Instagram delas. Sabe o que é foto do exorcismo? É isso aqui, ó. Vira a cabeça assim, ó, e erga o pé, ó. Ô, meus irmãos. Tá andando no espírito mesmo? Tá andando? Tá caminhando? Tá sendo imagem e semelhança dele mesmo? Aí eu entro no Instagram dos irmãos, Red Label na mesa, ouro, ostentação e um funk. MC, como é que é o outro? O menino falou assim, eu escuto MC Tutu. Eu falei, que é isso, irmão? Comer? Não, vamos lá. Você imagina você entrando no Instagram da Virgem Maria, aqui, Nossa Senhora? Não tem base. Está na hora da gente mudar os nossos costumes. Os meus hábitos revelam aquilo que habita dentro de mim. As minhas postagens revelam quem eu sou. Os meus stories revelam quem eu sou. Porque quando o Espírito Santo ele desceu sobre mim, ele te fez uma nova criatura, amém? Ele te fez uma nova pessoa. O que era velho ficou para trás. Não dá mais para
gente compactuar com certas coisas. Não dá mais para você jogar tigrinho, filho. Não dá mais você ficar socado em casa de aposta, você está entendendo? Não dá mais para você ficar socado em determinados lugares. Tem lugar que eu não posso ir, o Mateus não pode ir. E eu lembro que eu tinha comprado um Vila Mix para ir, com 6 meses de igreja, o melhor lugar que tinha. No Vila Mix, R$600 eu paguei no convite. Eu entrei dentro do evento. Me veio algo ruim dentro de mim, que falava para mim, olha, isso aqui não é mais para você. Estava eu e minha esposa, na época namorada. Eu fui embora. Deu 10 minutos que eu estava lá dentro, eu fui embora. Tem lugar que a gente não pode pisar mais. Tem lugar que não dá. Não dá. Não dá. A palavra vai nos dizer, vai nos falar de um menino chamado Timóteo. Repita comigo, Timóteo. Timóteo era um jovem. E vocês já devem ter ouvido falar de Timóteo. Timóteo, ele foi batizado no Espírito por Paulo. E Paulo escreve a segunda carta a Timóteo preso. Paulo está nos últimos dias de vida dele. Nos últimos. É a última carta em vida que Paulo escreve. Paulo, aquele que viveu conforme o Espírito. Paulo, aquele que ardia e queimava pelo Senhor. Ele vê em Timóteo uma continuidade. Ele vê em Timóteo uma esperança. Paulo batiza Timóteo em Listra. Timóteo fica louco igual eu fiquei. Timóteo endoida no Espírito. Fica doidão, louco no Espírito. E Paulo, depois preso, ele percebe que Timóteo deu uma esfriadinha, amém? Porque conforme a gente vai ficando dentro da igreja, a gente vai se acomodando, vai se acostumando. E tá tudo bem eu frequentar só minha reuniãozinha, tá tudo bem. E você não tem feito nada para avançar, você não tem feito nada para sair da tua zona de conforto, você não tem feito nada para evangelizar, nada. E quer que as coisas aconteçam, filho? Nada. E aí Paulo percebe que Timóteo está passando por isso. E Paulo manda a segunda carta para ele. E ele começa a segunda carta dizendo: olha, Timóteo, reaviva a chama que está dentro do teu coração. Eu estou precisando de você, Timóteo. Está chegando meus últimos dias de vida. Reaviva a chama que está dentro do teu coração, Timóteo. Vem depressa. Vem depressa, Timóteo. Lembra da fé da tua avó. Lembra da fé da tua mãe, Timóteo. Lembra quando eu impus as mãos sobre você, Timóteo, e você recebeu o Espírito Santo. É o Senhor nos falando nessa manhã. Lembra quando você recebeu o Espírito Santo, filho? Lembra quando você recebeu? Lembra quando ardia dentro de você esse desejo? Lembra, Mateus, quando você acordava todas as madrugadas? Lembra quando você ia em grupos de oração todos os dias? Lembra quando você pesquisava por Santa Missa todo dia, para ir na Santa Missa todo dia? Você lembra, Mateus? Lembra disso? Lembra desse desejo que você tinha? Esse desejo desses jovens da fornalha, sabe? Lembra disso? Lembra disso? Você lembra, filho? O dia que você encontrou com Jesus, o quanto você era apaixonado por Ele. Paulo está falando para ele: olha, lembra disso. Lembra o dia que eu coloquei a mão na tua cabeça e o Espírito Santo desceu sobre você e te deu forças para continuar. Lembra? E aí Paulo começa a falar para ele: deixa eu te falar uma coisa. Ser de igreja, Timóteo, seguir o caminho de Cristo, ser missionário, não vai te dar coisas boas não, viu? O convite de Paulo a Timóteo, sabe qual é? Vem sofrer comigo. Vem sofrer comigo. Esse é o convite de Paulo a Timóteo. Você imagina você receber um convite desse?
vem sofrer comigo. Suporta o peso nas tuas costas, igual eu suportei, Timóteo. Se apanhar é por Cristo, se ser preso é por Cristo, se a gente morrer é por Cristo. Vem sofrer comigo. E aí Paulo começa a dar uma lista para Timóteo, para lembrar a Timóteo daquilo que não pode. E ele vai falar para Timóteo, falar assim: olha, tem conversas que você não pode participar mais. Tem lugares, Timóteo, que você não pode participar mais. Tem pessoas que você não pode conviver. Vão aparecer falsos profetas que vai falar assim para você: oi meu lindo, oi minha linda. Vai aparecer um pastorzinho com um vídeo no YouTube te falando isso toda manhã, para maciar teu ego. E esse não é o nosso evangelho, Timóteo. E ele vira e continua e fala assim: vai aparecer vários convites, vários falsos profetas. Todos eles podem, Timóteo. Todos eles podem participar disso, podem fazer isso. Todos podem, você não. Você não. Porque quem é cheio do Espírito começa a caminhar em santidade. E ser santo é ser diferente. O significado de ser santo é ser apartado, é ser diferente de tudo. Não é sobre ser santo de altar, não, filho. Por mais que nós almejamos isso, amém? É ser diferente. Todos podem, Timóteo, você não. Você não pode jogar. Você não pode ir em determinados lugares, você não pode usar isso, você não pode beber aquilo. Você está entendendo? Você não. Você não. E Paulo vai continuar falando para ele: olha, se comporta como um bom soldado em Cristo, para suportar aquilo que ele suportou. Ou seja, o Senhor está nos dizendo essa manhã: filho, aqueles que caminham no Espírito precisam se portar como um soldado. Nós estamos em guerra, amém? E a nossa guerra, ela não é uma guerra espiritual, ou não é uma guerra carnal, é uma guerra espiritual. E você ainda não entendeu que talvez você esteja triste porque você ainda não resolveu alguns BOzinhos. E o Senhor está te falando esta manhã: resolve os BOzinhos da tua vida, filho. Resolve os probleminhas que ainda você precisa resolver, sabe? Precisa de coisinha ajustado, porque quem caminha no Espírito se parece com Ele. E quem vai se parecendo com Ele vai fazendo as coisas parecidas com Ele, com aquilo que Ele fez, frequentando os lugares que Ele frequentaria. É a primeira coisa que você precisa perguntar: será que Jesus faria isso? Será que Maria faria isso? Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele começa a virar a imagem e semelhança dele. As pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente. O teu desejo, sabe, de queimar, de olhar para a tua vida e falar assim: cara, nosso fundador fala muito sobre isso, sobre o quem te viu e quem te vê, né? Esse é o maior sinal de conversão teu, das pessoas olhar para você e falar assim: quem te viu e quem te vê. Das pessoas te olharem e falar isso: cara, como você está diferente. Já parou para pensar? Olha as tuas fotos antes de Jesus. Olha como você está agora. Muita coisa mudou. Teu sorriso é verdadeiro, cara. Tua felicidade é verdadeira. A alegria é uma alegria que não acaba depois das luzes apagar no sábado à noite. É constante. Tem muitos desafios, tem muita renúncia e precisa ter renúncia. Caminhar no Espírito vai exigir isso de você.
mas através da sua vida, através do seu testemunho, muitos ganharão o reino de Deus, amém? Deus tem visto as tuas lutas, filho. Deus tem visto aquilo que você tem passado. Deus tem visto as tuas batalhas, os teus choros. Não é fácil, nunca nos prometeram que seria fácil, amém? Mas juntos nós alcançaremos o reino de Deus. Juntos nós alcançaremos o reino de Deus. Juntos nós estaremos lá. Nós almejamos isso. Paulo começa a recapitular para Timóteo tudo aquilo que ele não pode fazer. E eu estou falando para vocês: quem caminha no Espírito precisa ser contra as obras da carne. Não dá mais para você ficar no teu pornozinho, amém? Não dá mais para você ficar na tua pornografia, não dá. Não dá mais para você ficar nessa masturbaçãozinha, não dá. Não dá mais para você ficar nessa droga, não dá. Não dá mais para você ficar em casa de aposta, não dá para compactuar com isso. Não dá. Não dá mais para você ter certos contatinhos no teu WhatsApp. É incrível isso. As pessoas vêm na igreja, 3 dias depois aparece um menino novo. E aí, uma semana depois, vou falar o contrário, porque eu sou homem. Apareceu uma menina nova e o meninão é solteiro. Amém? Eu, como já fui jovem safado de igreja, já sei como é que é o papo. Primeira coisa é a paz de Jesus te chamar no WhatsApp. A paz de Jesus, irmão. Já vem com esse papinho, sabe? Já começa um diálogo. 5 dias depois, já marcam de sair. E a menina vira para a amiga e fala assim: amiga, encontrei meu presente de Deus. Meu presente de Deus. E é muito desconfortável isso, eu sei porque que acontece. Acontece bastante, eu sei que é desconfortável. Contei meu presente de Deus. Um mêsinho depois já está namorando. Nem rezou. O jovem batizado no Espírito não fez um Pai Nosso, não dobrou o joelho no sacrário, não pediu a Deus para ver se era isso que queria. E assim com as outras coisas, viu, gente? Que a gente vai comprar, que a gente vai fazer. Mas você nem rezou, já assumiu o relacionamento. 2 meses depois, está um relacionamento saudável, né? Muito saudável. Beijo para lá, pegação para cá, mão para lá, mão para cá, está tudo certo, né? Do jeitinho que o diabo gosta. 3 mesinhos, o cara conseguiu aquilo que ele queria. Mete teu pé e o presente de Deus foi embora. Acabou. Agora nós temos uma jovem frustrada dentro do grupo de jovens, com depressão, ansiedade, entre outras coisas do tipo. Porque não perguntou para o Senhor se era realmente aquilo que o Senhor queria. Porque deixou se levar pelas obras da carne. Porque o Espírito que você diz que habita em você, na verdade ele não habita. Porque se habitasse, as suas decisões seriam outras. Jovem que é jovem vai falar assim: não, filho, antes de qualquer coisa da gente começar, a gente vai rezar. Porque aquilo que habita em mim me diz isso. Aquilo que está dentro de mim me fala isso. A gente precisa rezar para ver se é isso mesmo que realmente o Senhor quer. Aí a gente pega uma geração que eu chamo de geração fast food. É a geração que quer que aconteçam as coisas tudo rápido. Quero enriquecer rápido, quero ter um relacionamento rápido. Sabe, a gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus na nossa vida. E aí o que eu vejo é uma geração que se diz movida pelo Espírito Santo, mas que toma suas próprias atitudes. E aí quando você olha, aparece lá para você, olha, um guru da internet falando: olha, faz 8.001 semana, arrasta para cima. Plataforma nova, arrasta para cima. E a hora que você vê, você entrou naquilo, fez a mentoria disso, mentoria daquilo. Aí uns meninos de 15 anos de idade falam que virou trade porque comprou um cursinho. Que agora eu vou ficar rico. Você não quis estudar, você não quis se preparar, você não quis se especializar, porque muito me admira um jovem falar assim: ah, mas eu sou cheio do Espírito Santo,
Eu rezo, Mateus, eu acordo de madrugada, eu oro, mas você é o último da escola, você é um burro, você não passa em nada. Eu muito me admiro isso, porque o Espírito Santo nos deu um espírito de sabedoria, no qual nós precisamos entender que nós precisamos ocupar os melhores lugares na nossa escola, nós precisamos ocupar o melhor lugar no nosso emprego, nós precisamos ocupar os melhores lugares no Senado, nós precisamos ocupar o melhor lugar dentro da política. O Espírito Santo não faz jovem burro. Está entendendo? Ah, mas eu rezo, você acha que as coisas vão acontecer, né? Porque você reza. Só reza, não toma atitude. Você reza a madrugada inteira, mas sai de manhã, acorda cedo, faz a diferença dentro da tua escola, filho. O jovem cheio do Espírito Santo faz a diferença. Reza a madrugada inteira, acorda cedo, vai fazer a diferença no teu trabalho. Isso sim é um jovem cheio do Espírito Santo. Isso sim é uma pessoa que queima por Ele. Mas não, a nossa geração ela quer fácil. Aí entra, acessou o lugarzinho lá. E agora eu trabalho com marketing. Toda hora que você clicou num botão, toda hora vai aparecer para você, amém? Satanás, ele age na internet. Eu sei, quando eu quero comprar um tênis, começa a aparecer um monte do que eu gosto. Um monte. Demônio, ele sabe. Ele começa a agir, cara. E a gente vai e clica. Não deu certo? Vou lá, pego o cartão do meu pai, estouro tudo, da minha mãe, eu estouro tudo, acabou. Se frustrou? Mais um doente dentro da igreja. Porque não soube esperar o tempo certo, não se preparou, não estudou, quis que as coisas acontecessem rápido. Assim é dentro do nosso relacionamento, assim é na nossa vida profissional, assim é nos nossos estudos. Sabe? Está na hora da gente definitivamente tomar posse do nosso chamado. Que eu e você, nós somos cheios do Espírito Santo e nós iremos mudar o curso, não só dessa diocese, não só dessa cidade, mas desse país inteiro. Nós iremos colocar fogo no mundo, assim como diz Santa Catarina de Sena. Jovens, se forem aquilo que Deus quer, vocês colocarão fogo no mundo. Então começa a fazer esses ajustinhos, sabe? Você foi chamado para a guerra, coloca teu coturno, coloca a farda, vamos subir o morro, vamos resolver nossos BO. Vamos bloquear os contatinhos, esse monte de figurinha pornográfica que você tem aí, ó, vamos tirar, sair desses grupinhos. Ah, mas Mateus, não dá nada, está acabando com você, você não percebeu ainda, sabe? Vamos fazer esses ajustes, vamos subir o morro, nós estamos prontos para a guerra. Paulo, ele vira para Timóteo e fala assim: vem depressa, filho. Só me traga uma capa e alguns livros, eu não estou precisando de mais nada, Timóteo. Paulo está nos últimos dias de vida dele. E Paulo vira para Timóteo e fala assim: olha, Timóteo, não se preocupa não, comigo não. Porque eu imagino Timóteo fica desesperado. Cara, ele está morrendo. E Paulo vira e fala assim: não se preocupa comigo. E eu começo a olhar para a pessoa de Paulo e falo: cara, o que Paulo viu? O que ele experimentou? Que fez ele suportar tudo aquilo que ele suportou? Quando ele entra na comunidade de Coríntios, ele vira para o povo cansado e fala assim: olha, eu já fui preso tantas vezes, naufraguei 3, me bateram, me chicotearam, tudo é graça de Deus. Eu fico pensando, o que ele sentiu? O que ele presenciou? Naquele caminho para Damasco, naquela imposição de mãos de Ananias, o que ele experimentou? Sabe, meus irmãos, eu quero experimentar o que ele experimentou. Não é possível. O que ele experimentou que faz ele amar tanto esse Senhor, a ponto dele dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. O que ele experimentou?
A ponto dele falar: vem Timóteo, vem sofrer comigo, porque é bom o prêmio. Não se preocupa comigo não, Timóteo. Sabe por quê, Timóteo? Você não precisa se preocupar comigo, porque quanto a mim, eu combati o bom combate, eu percorri a corrida, e eu guardei a minha fé. Olha, Timóteo, eu só estou indo buscar meu prêmio. Paulo sabia que ele seria salvo. Paulo sabia que ele seria salvo. Ou seja, em outras palavras, está dizendo: tudo que tinha para fazer eu fiz. Tudo. Eu não neguei o Senhor. Eu não me curvei diante dos ídolos. Eu não fiquei com medo de me queimar na minha faculdade. Eu não fiquei com medo de me queimar na minha escolinha. Eu não acessei joguinhos. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Eu fui reto. Eu andei no Espírito. Não se preocupa comigo não, Timóteo. Agora eu só estou indo buscar meu prêmio, filho. Eu vou contemplar o Senhor face a face. Ele está dizendo para Timóteo: vem e segura, que o BO é teu. O BO é teu. Eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Dá continuidade. E o Senhor está te falando nessa manhã: vem depressa, Timóteo. Vem depressa, Timóteo. Cadê os Timóteos aqui? Cadê os Timóteos? Vem depressa. O Senhor está te chamando, filho. O Senhor está te chamando para algo maior, para um nível maior. O Senhor está te chamando para águas mais profundas. Daqui sairão os novos juízes, os novos advogados, católicos, apostólicos, romanos, cheios do Espírito Santo. Daqui sairão os futuros empresários, cheios do Espírito Santo. Nós iremos colocar fogo nas universidades, nas escolas, no nosso emprego, seja onde for. Vem depressa, Timóteo. Vem depressa. Não tem mais tempo. Eu estou morrendo. Assume o BO, que o BO é teu. Está na hora de você se levantar, filho. Muda teu Instagram. Começa a evangelizar na internet. Daqui uns dias nós iremos ver a canonização de Carlo Acutis, um santo que sabe o que Carlo Acutis fazia? Um blog divulgando os milagres eucarísticos. E sabe o que você está fazendo? Rolando rios. $40 minutos, 50. E não leu ainda a 1 João, que é pequenininha. 10 minutos. Não, você não leu a 2ª carta de Timóteo, que é 4. Você não leu. Você não leu. Mas está 40 minutos. Manda para amiga, manda para outra, manda para coisa, eu sei. A comunidade nós faz isso. Eu sei. Manda para isso, manda para aquilo, manda para... Sai mandando para todo mundo. A hora que você vê, já faz 1h30 que você está rolando aqui. Aí não contente, você vai rolar no Facebook também, que não tem nada a ver, mas você vai rolar lá. Aí você volta lá para os shorts do YouTube. Também você vai rolar lá nos shorts do YouTube. Já vai, é 2 horas, você perdeu o teu tempo. Vai demorar para o Timóteo chegar desse jeito, né? Você imagina se Paulo fala: vem depressa, Timóteo. Timóteo está assim, ó, no Reels. O Senhor já te chamou faz tempo, filho. Na verdade, você aqui não criou vergonha na tua cara. Faz tempo que Ele está te chamando. Coturno, farda, sobe o morro, resolve teus problemas, velho. Vamos rezar? Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Existem muitas coisas que precisam ser ajustadas dentro de nós. O que precisa ser consertado aí dentro, filho? Você sabe aquilo que precisa. Você sabe do teu chamado, já profetizaram sobre a sua vida. E quanto tempo você vai ficar ainda vivendo de profecia? Você vai ficar esperando o pregador vir aqui te falar mais uma vez, mais uma vez. Olha, filho, já tenho certeza que um monte de pregador já passou por aqui, já apontou o dedo na tua cara e falou assim: você vai ser pregador da palavra. Mas você não pegou nem a Bíblia ainda para estudar, entendeu? A profecia já foi feita, filho. Está esperando o quê? Vem depressa, Timóteo. Vem depressa. Está na hora de a gente romper com algumas coisas. Romper com essas obras da carne. Não dá mais para viver de certos modos. Não dá mais. Não dá mais. Nós vamos ocupar os melhores lugares em Deus.
Deus te chamou para uma vida a mais do que você está vivendo. Não se contente com essa vidinha medíocre que você está vivendo. Não se contente, porque o teu chamado é maior do que esse. Cadê os ministros de música? Cadê os ministros de louvor? Os ministros de dança? Por que não se movimentaram ainda? Cadê vocês, filhos? Cadê os futuros pregadores da igreja? Cadê, filho? Está na hora de ajustarmos algumas coisas para darmos passos maiores. É para isso que esse aprofundamento está sendo feito. Para irmos para águas mais profundas. Para de viver no rasinho. De vir aqui, escutar a palavrinha e depois ir para o lanche, que é bom também, amém? Mas não é só sobre isso. Não é só sobre isso. Deus te chamou para algo maior. Nós vamos no lanche, mas a gente vai pôr a mão na cabeça do chapeiro, a mão na cabeça do atendente. Nós vamos proclamar sobre a vida dele, através de um simples abraço às vezes. Cadê a juventude que se levanta com fogo no coração, que vive no Espírito? Cadê você, Timóteo? Cadê você? Eu só estou esperando você, filho. Cadê você? Cadê você, filho? Tá na hora da gente honrar o nosso chamado. Ora em línguas, filho. Você não precisa de música. Abra sua boca. O Senhor não te chamou para um mero frequentador, para mais um retiro na sua vida. Não, isso aqui precisa ser um divisor de águas na sua vida. Precisa que você avance. O Senhor está te chamando para um nível maior. O Senhor está te chamando para algo maior, para caminhar com Ele. Avança, filho. Avança, filho. Você já pode sentir o teu coração queimando. Muitas pessoas sentem o coração queimando nesse momento. Se coloca de joelhos, você que sente um chamado na sua vida, filho. Eu quero rezar por você. Vem depressa, Timóteo, vem depressa. Eu quero rezar por você, filho. O Senhor nos deu um espírito de ousadia. Ele não nos deu um espírito de timidez. Paulo vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, o Senhor não te deu um espírito de timidez, mas Ele te deu um espírito de ousadia. Ousadia. É um derramado Espírito Santo acontecendo no meio de nós. Caminha no Espírito, filho. Caminha que você vai parecendo com Ele. Caminha no Espírito. Caminha que você vai ficando imagem e semelhança dEle. Vamos para cima, Timóteo. Vamos para cima. Senhor, eu clamo o Espírito Santo sobre esse. O Espírito de força. O Espírito de ousadia. Aqui sairão os novos missionários, Senhor. Os novos missionários. Seja onde for, seja for para cadeia, seja que for para pregar em clínicas de reabilitação, que seja para pregar nos hospitais, seja onde for. Eu não sei qual é o teu chamado. Senhor, te deu um espírito de ousadia, filho. Avança, filho, avança, abre a tua boca. Você quer receber uma profecia que você seria pregador da palavra. O Senhor está te dando forças para ler as Escrituras, te dando sabedoria para entender as Escrituras nesse momento.
E talvez ainda você não sentiu um chamado, mas o Senhor está despertando algo no teu coração agora, nesse momento. Desejo no teu coração. Talvez você tenha habilidade de escrever. O Senhor coloca no meu coração. Você que tem habilidade de escrever, escreva para Jesus, filho. Foram as cartas de Paulo que impactaram o mundo. Serão as tuas cartas que irão impactar, filho. Serão as tuas cartas. Escreva. Escreva. Você que tem a habilidade de compor, componha para Jesus. O Senhor está restaurando esse chamado, reavivando essa chama no teu coração que tinha se apagado. Esse teu desejo não dá mais para ficar perdendo tempo com internetzinha. Não dá mais para ficar treinando. Nós precisamos perder tempo com as almas. Nós precisamos ganhar almas. Precisamos povoar o céu. O seu chamado é urgente. Vem depressa, Timóteo. O Senhor está agindo no nosso meio. Uma unção de cura está sendo derramada também sobre nós. Muitas pessoas sendo curadas no nosso meio. Pessoas que se feriram aqui dentro da igreja. Eu queria rezar também por você, filho. Você que se sentiu ferido, te feriram. Se coloca de joelhos também. Eu quero rezar por você. Nós sabemos que os humanos são falhos, mas nós não caminhamos pelos humanos, nós não caminhamos por homens, mas por aquilo que nós somos chamados. Nós caminhamos no Espírito e nada vai nos abalar, nada, nosso coração ele precisa estar em chama, como aqueles homens, aqueles meninos na fornalha estavam. Nada vai abalar, nada vai tirar os nossos olhos fixos de Jesus, nada vai tirar o nosso chamado. O Senhor está reavivando essa chama dentro do teu coração, filho. Está te chamando de novo. Pessoas que estavam angustiadas, que vieram para esse retiro procurando por respostas. E muitas respostas estão sendo dadas por Deus a você nesse retiro. O Senhor está restaurando corações. Pessoas que foram usadas, se frustraram aqui, que foram abusadas. Isso tem impactado a tua vida. Você não tem conseguido se mexer, movimentar. Você não consegue avançar. Existe algo dentro de você que te impede. O Senhor está destravando isso nesse momento. Avança, filho. Vem depressa, Timóteo. Eu estou te chamando. Entenda de uma vez por todas o teu chamado, filho. Você não está entendendo nada. Você tem acordado de madrugada. Ô intercessor, se levanta, filho. Se levanta, intercessor. Porque às vezes nós achamos que ser intercessor não é nada, a gente não aparece nada. Ei, meu filho, deixa eu te dizer, esse encontro só está acontecendo porque tem intercessores dobrados. A igreja está de pé porque tem freiras dentro dos camelos trancadas, dobrando o seu joelho em adoração 24 horas. Ei, intercessor, se levanta. Se levanta, filho. Honra o teu chamado. Você que toca algum instrumento, está esperando o quê? Cadê os ministros de música? Está esperando o quê ainda? Está tocando
tocando teu sertanejinho ainda, fuleira. Você foi chamado para tocar para Jesus, filho. Entrega a tua vida, vem depressa, Timóteo. Vem depressa. Muitos corações sendo curados no nosso meio. Pessoas que tentaram contra a vida. O Senhor toca você, mulher. A imagem que o Senhor me dá são de medicamentos que você já tomou para tentar contra a sua vida. O Senhor está te curando nesse momento. Está te dizendo que você é preciosa. Preciosa. Deixa o Senhor agir na tua vida, filho. A tua vida é preciosa para Ele. Ele tem muito para fazer através da sua vida, entenda isso. A tua vida não é uma droga como você se declara. Você olha no espelho e você se acha incapaz, feia, tudo. Você é preciosa. Preciosa. Tem pessoas do seu lado nesse momento, que já tentaram contra a vida, que já pensaram em se matar, que estão passando por depressões, mas estão com sorrisos no rosto. Está na hora de você agir, Timóteo. Vem depressa, o teu testemunho, filho. O Senhor está te tirando da lama agora, nesse momento, porque o teu testemunho vai servir para edificar muita gente aqui dentro. É uma unção de cura está sendo derramada. Não se preocupe com quem está do seu lado nesse momento. Não se preocupe, é o Senhor que está curando. É o Senhor que está libertando. Eu peço para os irmãos que são servos para rezar por esses agora, nesse momento. Vocês que estão de pé, se puderem ajudar-nos agora, reza por esses, dá um abraço nesses. Se puder nos ajudar. Isso. Às vezes a pessoa só está precisando de um abraço mesmo. Ora por esses. Senhor, está reavivando a chama no seu coração, filho. Avança, filho. Avança, filho. Deus te chamou para algo maior. Receba a unção que vem do alto, a força que vem do alto. Deus tem preparado algo muito maior para você. Vamos viver isso. Vamos viver isso. Filha, você que começou a se afundar no vício da bebida por causa dos teus pais não estão bem em casa, estão brigando e você está achando uma válvula de escape na bebida. Em nome de Jesus, o Senhor teu Deus te chama nessa manhã para dar um passo para as águas mais profundas, a sair desse vício, a sair dessa fuga e se refugiar nele. É porque através dele a tua família vai alcançar a salvação. Através dele a tua família vai alcançar a graça da salvação. Obrigado, Jesus. O Senhor está libertando pessoas do sentimento de medo. Você está com medo de tomar decisão na tua vida.
O Senhor fala muito comigo da decisão que você precisa tomar para os teus estudos. Você está com medo dessa decisão. Só vai, filho. Avança. Avança. Está com medo? Vai com medo mesmo. Se você falou com Ele, se Deus já te respondeu, se está com medo, vai com medo mesmo. Avança, filho. Os cortes não é o fim para você, não. Essas dores suas não vai acabar se cortando, não. Essas dores suas não vai acabar por esse caminho. A tua dor vai acabar em Jesus nesta manhã. Entrega para o Senhor as tuas dores, porque a partir de hoje o Senhor não te chama mais para se cortar. O Senhor te chama para salvar almas, e começa hoje salvando a tua, em nome de Jesus. É uma unção de cura que está sendo derramada sobre nós. Você que perdeu um ente querido num acidente de trânsito, o sentimento que você tem é saudade. Você está travado ainda nisso. Você não consegue avançar por conta disso, desse ente que você perdeu. O Senhor está te dando forças para continuar, está te dando forças para avançar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Glórias. Ela vem pela manhã. A alegria vai voltar a reinar na sua vida. Mais uma pessoa, você, minha irmã, que parou na morte do teu pai. É uma perda, sim, tenha saudade, mas a tua vida não pode parar nisso. A tua vida não pode parar no teu pai. O Senhor tem algo maior para você. O Senhor tem planos. Não se paralise, não se paralise. A partir de hoje, entrega a tua dor para o Senhor e seja livre. O Senhor está preparando os novos Timóteos. Os novos Timóteos. A ousadia de Timóteo levou ele a ser bispo da igreja, um dos maiores evangelizadores, e mais do que isso, santo da igreja. Santo da igreja. A ousadia de alguém cheio do Espírito Santo. A vida de Timóteo nos mostra que muitas vezes nós iremos esfriar mesmo. Às vezes nós não iremos estar tão em chamas, mas nós precisamos lembrar o dia que o Senhor nos chamou, o dia que você recebeu o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, filho, lembra. O Senhor está derramando o dom da oração, minha irmã. Você que tem esse desejo de rezar, você faz propósito com Deus, mas não consegue ter a perseverança. Em nome de Jesus, receba o dom da oração, o dom da perseverança, porque hoje o Senhor começa uma nova história na tua vida. Queremos voltar ao primeiro amor. Canta para Ele. Esvaziar-nos de tudo. Se temos a Ti, o que mais nos atrai nesta terra? Escute essa canção. Queremos te amar com a alma. Queremos voltar ao primeiro amor. Esvaziar-nos de tudo. Se temos a Ti, o que mais nos atrai? Se temos a Ti, o que mais nos atrai nesta terra? Queremos te amar com a alma. Queremos te amar com a alma. Perdão, Senhor, canta isso. Perdão, Senhor. Canta para Ele. Reconhecemos Nossa iniquidade. Nossa iniquidade. Perdão, Senhor. Canta, reconhecemos Reconhecemos nossa iniquidade.
nossa iniquidade. Os que são de Jesus crucificaram a carne. Os que são de Jesus crucificaram a carne. Os que são de Jesus só buscam a cruz. Canta isso pra eles, filho. Os que são de Jesus só buscam a cruz. Canta isso, que são Corações ao alto. o nosso coração. O nosso coração está em Deus. Corações ao alto. O nosso. O nosso coração está em Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Escute o Espírito Santo, filho, para nós. Do céu, o sopro da vida, o sopro da vida. Sopra, sopra dos quatro cantos. Levanta sobre essa nação um povo santo, um povo santo. Sopra dos quatro cantos do céu, o sopro da vida, o sopro da vida, o sopro da vida, o sopro da vida. E levanta sobre essa nação, sobre essa nação, um povo santo, um povo santo, um povo santo. um povo santo. Sopra dos quatro cantos. Sopra dos quatro cantos do céu. O sopro da vida. O sopro da vida. O sopro da vida. O sopro da vida. E levanta. E levanta sobre essa nação. Sobre essa nação. Um povo santo. Um povo santo. Um povo santo. Um povo santo. Sopra os quatro cantos do céu. O sopro da vida. O sopro da vida. O sopro da vida. Da vida. E levanta. E levanta sobre essa nação. Sobre essa nação. Um povo santo. Um povo santo. Um povo santo. Um povo santo. Eu convido você a abraçar a pessoa que está do teu lado aí. Ou só coloca a mão nela aí, filho. Quatro cantos do céu, o sopro da vida. Canta pra ela, canta pra ela. O sopro da vida. E levanta. E levanta sobre essa nação. Sobre essa nação. Um povo santo. Um povo santo. Um povo santo. Um povo santo. Canta, canta, sopra. Sopra dos quatro cantos do céu, o sopro da vida. O sopro da vida. O sopro da vida. E levanta. E levanta sobre essa nação. Sobre essa nação, um povo santo. Um povo santo. Canta, sopra. Sopra dos quatro cantos. Dos quatro cantos do céu. O sopro da vida. O sopro da vida. E levanta. E levanta sobre essa nação. sobre essa nação. Um povo santo. Um povo santo. Um povo santo. Um povo santo. Para encerrar, coloca a mão no seu coração e canta. Sopra nos quatro cantos do céu, o sopro da vida, o sopro da vida, e levanta sobre essa nação um povo
Estenda suas duas mãos para o alto e aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória dele. Deus abençoe cada um de vocês. Vem depressa, Timóteo.